Foi publicado ontem à tarde, no site do Ministério Público Estadual, uma informação dando conta de que promotores de justiça e policiais da Polícia Civil do Ceará fizeram busca e apreensão em alguns locais de Fortaleza e em Maracanaú, apurando, buscando informações sobre um inquérito que já vai lá há uns quase 3 anos, um inquérito instaurado há quase 3 anos, ponha tempo nisso, né? Para investigar rachadinha em um dos gabinetes de deputados estaduais na Assembleia Legislativa Cearense. Rachadinha é o nome que se dá à tramóia feita entre o deputado e um seu afilhado que ele indica para ser assessor parlamentar. Ele indica essa pessoa para ser assessor parlamentar, ela vai ganhar, ele, deputado, é que fixa o valor da remuneração. Vai ganhar R$5.000, ou melhor, vai receber R$5.000 de gratificação como assessor parlamentar. Só que desses R$5.000, ele tem que devolver R$3.000 para o deputado, ou 2, ou 1, depende da negociação e depende da gula do deputado. Isso é que é rachadinha. Ele indica aquela pessoa, uma pessoa que é dele, para o seu gabinete e a Assembleia vai pagar a essa pessoa com a verba de desempenho parlamentar. É uma verba que cada um deputado tem para custear o seu gabinete. Então, ele pode contratar um número X de assessores. Então, ele convida uma pessoa lá, 2, 3, 5, e diz, bom, eu vou nomeá-los como assessor parlamentar, vou botar na conta de vocês aqui R$5.000, mas cada um tem que me devolver a metade. E aí, isso acontece. A essa negociata é que se chama de rachadinha. Pois bem, há 3 anos, um dos 46 deputados vem sendo investigado sobre essa história de rachadinha. E culminou ontem com essa busca e apreensão. A informação que está lá no site do Ministério Público não diz se houve busca e apreensão no gabinete do deputado, mas diz que houve busca e apreensões em próprios residências, imóveis dos envolvidos, tanto do parlamentar quanto dos assessores, aqui em Fortaleza e em Maracanaú. A informação lá do oficial do Ministério Público não diz quem é o deputado investigado. Mas, como diz que foi feito busca e apreensão no município de Maracanaú, por óbvio, se vai procurar quem são os deputados que representam, ou quem é o deputado que representa Maracanaú na Assembleia Legislativa. 3 deputados representam Maracanaú na Assembleia. Muitos candidatos em 2022 foram votados lá em Maracanaú.
Mas esses 3 foram os mais votados. No caso, o deputado Firmo Camurça, que foi o mais votado, o deputado Júlio César Costa Lima Filho, o segundo mais votado, e o terceiro, o Lucinildo da Frota Brito. Todos eles foram bem votados e se elegeram. Os outros que foram votados também lá em Maracanaú, alguns se elegeram, mas não tem nenhum imóvel residencial lá no município de Maracanaú. Portanto, também esses outros todos obtiveram menos de 5.000 votos. Então, os suspeitos principais são esses 3 deputados mais votados em Maracanaú, mas apenas um deles. Por exclusão, sabe-se que há um inquérito já há algum tempo em que o deputado Júlio César Costa Lima Filho é investigado. Nós não podemos afirmar que é ele o investigado nesse caso da rachadinha, mas porque ele já tinha um inquérito em curso e esses inquéritos ficam em sigilo. Não sei por que essa história de sigilo, porque quando se trata de dinheiro público, quando se trata de homem público, homem ou mulher pública, não é para haver sigilo. A população tem que saber se ele está agindo correto ou não. E não há nada demais de dizer que, embora as especulações possam criar dificuldades, mas é melhor dizer, o Ministério Público está investigando o deputado fulano de tal dos Anzóis por isso, isso e isso. Dentro de 60 dias, nós vamos concluir esse inquérito e dizer se o deputado está ou não praticando ações criminosas. Se não estiver, não está praticando. Melhor para o deputado, que aí ele está absolvido de qualquer uma outra dúvida. Agora, fazer sigilo para deixar todos os 46 deputados sob suspeita não é crivo. Aqui nós eliminamos 43 e fomos lá para 3. São apenas 3 os mais votados em Maracanaú e que conseguiram se eleger e que têm residência lá. Mas se não for nenhum dos 3, e aí? A culpa é do jornalista que especulou, a culpa é do Ministério Público que não foi responsável de dizer nós estamos investigando. Qual é o problema? É a função do Ministério Público investigar. Agora, essa história de rachadinha, isso é uma história longa e não é privilégio apenas de deputado estadual, não. Isso é prática corriqueira, porque ela sempre está existindo. Isso não significa dizer que todos os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, federais, utilizam essa prática criminosa. Não. A grande maioria não pratica esse tipo de crime. Mas alguns são useiros e vezeiros. E não é de hoje nem de ontem, é de antes de ontem. Em 2014, já estamos lá, chegando nos 11 anos, foi preso em flagrante, aqui em Fortaleza, lá na rua Monsenhor Tabosa, no início da tarde, próximo a uma agência bancária,
o ex-vereador de Fortaleza, conhecido como o Aonde É. Pois bem, o Aonde É estava lá, na Monsenhor Tabosa, próximo a uma agência bancária que pagava os servidores da Câmara Municipal de Sobral. A Câmara Municipal de Fortaleza. Ele estava lá, próximo à agência, quando a polícia de Tocaia o flagrou recebendo dinheiro de um dos seus assessores que havia acabado de sair da agência bancária. Recebeu o dinheiro do mês lá e veio entregar a parte ao vereador Aonde É. Preso em flagrante. Aí não teve nenhuma outra saída para a Câmara Municipal, senão cassar o seu mandato. O Aonde É, agora em outubro passado, andou querendo ser novamente candidato a vereador de Fortaleza, mas a Justiça Eleitoral negou o seu pedido de registro. E não foi só ele que foi punido pela Câmara Municipal depois de flagrado pela polícia com essa prática de rachadinha. Também o vereador Leonelzinho Alencar. E, nesse curso, alguns deputados estaduais foram acusados da mesma prática de rachadinha, mas a Polícia Civil, o Ministério Público, ainda não os alcançaram. Dito isto, condenando a prática, reprovando o comportamento desse deputado estadual, é preciso que se diga, porque na matéria também, lá do Ministério Público, ele disse que o deputado estava em conluio com um advogado agiota. A matéria diz que o advogado praticava agiotagem. Então, como o agiota não confiava mais no seu devedor, o devedor deu para ele, para o agiota, o direito de indicar os seus assessores. O advogado indicava os assessores do deputado, esses assessores recebiam o dinheiro e pagavam ao agiota. Agiotagem no Brasil é crime. Agiotagem no Brasil é crime. O Ministério Público tem a obrigação de dar os nomes, tanto do deputado quanto do advogado. E a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, tem obrigação também de cobrar do Ministério Público o nome desse advogado. Se precisar fazer um processo administrativo, que a ordem faça. Mas esse sujeito, esse indivíduo, não pode ser chamado de advogado. A classe já tem, ou na classe, já tem muita gente que o macula. E acrescentar mais um, flagrado pela polícia, porque a informação oficial é uma informação feita lá no próprio Ministério Público. O Ministério Público aí, com a ideia de dar satisfação à sociedade, ele publica essa informação dizendo que foi feita esta busca e apreensão. E diz que o deputado estava em conluio com o advogado, que fazia agiotagem. Isso significa dizer
que há muito o deputado estava devendo ao agiota. E aí, vai ficar o dito por não dito? Quando é que se vai saber realmente o nome oficial do deputado e do advogado? E se a ordem puniu, vai punir, ou o que fez? Ou botou a mão na cabeça do advogado, maculando toda a classe. Ao meio-dia de hoje, nós vamos ter uma entrevista com o Lúcio Maia. O Lúcio Maia é um funcionário de carreira da Secretaria da Fazenda, que presta serviços ao sindicato da categoria, estudando os números do orçamento do Estado e ele também estuda é o observatório que ele coordena. Esse observatório estuda também a situação fiscal dos demais estados brasileiros e também da União. Nós conversamos com o Lúcio Maia ontem, lá na sede do observatório, sobre a situação fiscal do estado do Ceará, com base ao movimento dos servidores reclamando melhoria salarial, querendo saber que aumento o governo do estado vai dar neste ano de 2025. E se o governo vai cumprir a lei da data base. A lei da data base diz que a remuneração dos servidores do estado do Ceará, essa remuneração deve ser revista anualmente em janeiro. No ano passado, em 2024, o governador Eumano de Freitas não respeitou esta lei da data base. E pelo andar da carruagem, também não vai obedecer à lei neste ano de 2025. Por que antecipamos isso, essa observação, ou essa avaliação? Porque o governo tem dito aos representantes dos servidores que só falará sobre aumento, revisão salarial deste ano depois de conhecer os números da arrecadação do primeiro trimestre de 2025. O governo quer primeiro arrecadar janeiro, fevereiro e março. Oficialmente, o governo só divulga esses números um mês depois. Bimestralmente, o governo divulga o balanço por conta de uma recomendação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ele não ficará satisfeito apenas com os números do primeiro bimestre. Ele quer conhecer os números do primeiro trimestre. E aí começará a discutir a majoração salarial. No ano passado, 2024, foi assim. E os servidores só receberam a majoração lá no mês de julho, sem ser retroativa, sem o governo cumprir a data base. E tudo indica que este ano será. Pois bem, nós perguntamos ao Dr. Lúcio Maia, com base nos números que ele tem, e ele disse que com esses números que tem, que são os números oficiais do próprio governo, já chegou a discutir com o secretário de Planejamento, que é quem cuida dessa ação,
embora politicamente quem decida seja o governador, mas é o secretário do Planejamento que diz, bom, a nossa situação é esta, nós podemos chegar até aqui em termos de majoração salarial. Segundo Lúcio Maia, a arrecadação do Estado do Ceará tem melhorado significativamente desde o ano passado. No ano passado, o Estado arrecadou mais ICMS e este ano a previsão é de que arrecadará também um pouco mais. O ICMS é a primeira arrecadação própria do Estado, porque o Estado recebe também recursos constitucionais do governo federal, que é o Fundo de Participação dos Estados, FPE. Os municípios recebem o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, segundo Lúcio Maia, com base nesses números, o governo do Estado terá condições de dar o aumento pedido pelos servidores, que é de 8,7%. Mas reconhece que isso vai depender de uma longa negociação entre servidores e governo, dizendo também que os servidores já partem enfraquecidos nesta luta, fragilizados, porque hoje não há mais aquele movimento de rua, não há mais mobilização dos servidores que, de certa forma, era um motivo para pressionar o governo. Hoje não tem mais isso. Por isso ele acha que a movimentação dos servidores está fragilizada. E admite que os servidores poderão não ganhar os 8,7% de aumento e também não terão a data base, que seria um aumento a partir do mês de janeiro em curso. O telefone que o prefeito de Choró, o Beto Queiroz, o prefeito que foi eleito, mas ele não tomou posse, porque ele está foragido. Ele está, como diz lá a Justiça, em lugar incerto e não sabido. Por isso ainda não foi encontrado pelas forças policiais para prendê-lo. Há um decreto de prisão preventiva contra ele. O prefeito eleito no ano passado, o prefeito de Choró, o antigo Choró Limão. Esse Bebeto é o lugar-tenente do deputado federal Júnior Mano, que está aí nas manchetes nacionais e locais, em relação, por conta de desvio de recursos, por conta da investigação da Polícia Federal de desvio de recursos de emendas parlamentares. O Bebeto era o preposto dele aqui na atuação dessas negociações de emendas e no gasto do dinheiro com compra de votos na eleição municipal passada em 51 municípios cearenses. O Bebeto, quando foi apanhado pela primeira vez pela polícia, ele estava na beira-mar e, no momento que a polícia chega, ele jogou o telefone celular e caiu numa piscina. A polícia viu, recuperou o telefone e o telefone agora, o telefone já foi periciado, segundo a informação que desde ontem à tarde está no site do UOL, da Folha de São Paulo. Esse telefone, que foi jogado dentro da água da piscina, foi recuperado e lá tem muitas informações, não apenas sobre a negociação de compra e venda de votos, como também
de desvio de recursos federais das emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano.